Eu tenho relação também com as confederações, com todas elas, porque elas recebem dinheiro público, repasse da lei de incentivo ao esporte, passa pelas confederações. A preparação das Olimpíadas passa pelas confederações, porque são elas que representam, que inscrevem e fazem tem que federar o atleta, né? Tem que inscrever na federação para poder inscrevê-lo nas competições internacionais. Então, eles têm responsabilidades importantes. E eu vejo a dificuldade. E não localizo essa questão no terreno da honestidade ou da desonestidade. Não. Eu localizo exatamente no terreno da dificuldade. Porque gestão é algo que, a partir de um determinado momento, adquire um grau de certa complexidade, que exige profissionalismo. Nenhuma despesa e uma receita de família você dirige de forma amadora. São 2, 3, 4, 5, 6, as famílias hoje vão sendo menores, né? Mas era tudo na ponta do lápis. Tá certo? A economia doméstica exigia que, no caso, era a mãe que tomava conta do dinheiro, porque tinha mais responsabilidade, sempre foi assim, né? Que adotava as coisas, que sabia o que aumentava, o que diminuía, o custo, a previsão no início do ano, tem escola, tem isso, tem lápis, caderno, livro, vai assim. Conta na farmácia. Como é que você vai administrar uma sociedade complexa como uma confederação ou uma federação esportiva sem profissionalismo? Aí a honestidade não vai resolver. Ela vai ser apenas um pressuposto. Porque, se não tiver a capacidade profissional, mesmo dirigentes honestos, como eu vejo, enfrentam dificuldades desde a prestação de contas ao melhor aproveitamento dos recursos que nós repassamos. Aí volta o problema para onde? Para o Ministério e para a federação ou a confederação, porque depois nós somos obrigados a reprovar contas, que eu sei que as pessoas não tiveram dolo, não tiveram a intenção de manipular, de subtrair recursos públicos, não. Elas procuraram fazer tudo da forma mais honesta possível, mas fizeram da forma incorreta, da forma amadora, subaproveitando um recurso que é público, que você não tem que administrar apenas com honestidade, você tem que administrar com eficiência, retirando daquele recurso o melhor proveito que você tiver para o interesse público. Então, é outra forma também que nós estamos preparando no Ministério, deputado Edinho, professor Eduardo, minhas senhoras e meus senhores, também uma pressão grande, porque aí nós vamos ter que ter metas. Muitas dessas confederações resistem a ter metas. O pessoal paralímpico já aceitou e tem muito êxito nisso. Tem uma gestão muito mais avançada, porque eles estabeleceram como condição que o próprio Comitê Paralímpico tivesse metas e objetivos, e as confederações também, que receberem recursos, têm que trabalhar com metas e objetivos. O aproveitamento também da imagem do esporte, os contratos de patrocínio que podem ser obtidos. Agora, uma empresa vai oferecer recursos, se ela sabe que esses recursos vão ser administrados de forma ou ineficiente, por um lado, ou que amanhã vai ter um questionamento sobre aquela confederação, sobre aquele esporte. As empresas não vão. E se elas patrocinam, elas impõem uma taxa de risco tão alta que o valor do patrocínio cai. Entendeu? Então, é um outro esforço que o Ministério também está fazendo. Nós estamos procurando construir mecanismos institucionais, não que obriguem, porque o Estado não tem como obrigar, mas mecanismos institucionais que pressionem, que premiem a eficiência, que premiem a gestão vitoriosa e consequente. E isso não é uma coisa comercial também, é uma coisa para o atleta, para as pessoas. Uma confederação que tem mais recursos,
ela vai ter mais dinheiro para fazer trabalho social, para fazer inclusão social, para levar o esporte e financiar a atividade daquelas pessoas pobres, dos atletas, das divisões de base. Isso também tem uma função social. Não é simplesmente para aumentar o dinheiro da confederação, que ela não é uma empresa. É para aumentar o alcance social, a eficiência e a proteção do atleta. Meninas e meninos com 15 anos, que são obrigados muitas vezes a contratar o seu técnico, a família tem que pagar, se é uma família de classe média, mas não resolve o problema, porque quando ela viaja para o exterior, estou falando de um caso concreto que eu vi, para competir, tudo bem, a família de classe média pode pagar 3 meses do técnico aqui. Mas o técnico na competição é mais caro, porque é mais procurado. E é mais caro porque tem que pagar o hotel. E quando a menina chega lá, chega até a semifinal, com o que é que ela se depara? Com o técnico que treinou na pré-temporada, acompanhando a adversária que ela vai enfrentar na quadra naquele momento. Tá certo? Às vezes a confederação não tem recurso para pagar uma equipe multidisciplinar. Vai pegar um menino, um garoto, uma garota de 15, 16 anos, que vai disputar um campeonato mundial. O peso da responsabilidade. Porque enquanto ele está naquelas fases eliminatórias, tudo bem. Passou pela primeira, na segunda. Quando chega na semifinal, todo mundo já começa a ficar de olho nele. A mídia, a imprensa, a família, os amigos, entra no Twitter, entra na rede, entra não sei onde, entra não sei onde. Sabe o peso nas costas de uma criança e de um adolescente desse? Sem ter um psicólogo. Eu não vou aqui revelar os nomes, mas astros nossos, de alguns dos esportes mais conhecidos e dos atletas mais bem-sucedidos. Chegava na competição, a pessoa perguntava, e quem faz a sua comida? Ele diz, a mamãe. Tudo bem que a mamãe pode fazer a melhor comida do mundo, mas para determinada competição, o nutricionista tem uma função importante. Tem psicólogo ou psicóloga? Não. Não tem, entendeu? Para procurar conversar, tirar aquele peso, aquela responsabilidade. Tem fisioterapeuta? Porque tem muitas atividades. Estava conversando com a nossa musa do vôlei. Não foi a Paula do basquete. Vou lembrar o nome dela. A idade já me permite. Não foi a Leila. Ela estou aqui em São Paulo. Encontrei com ela. Não. Eu vou lembrar. Aí eu digo, vem cá, joelho. Ela diz, não, joelho é cirurgia. Ombro. Ombro, ela diz, é fisioterapia. Tem que fazer fisioterapia o tempo inteiro. Naturalmente, a fisioterapia do tênis, do vôlei, do judô, devem ser fisioterapias diferentes. Então, nós preparamos o Bolsa Técnico, ou seja, a equipe multidisciplinar. Mas não basta que o governo responda por tudo isso. As confederações têm que encontrar os meios também de responder por essa exigência. E, para isso, algumas já têm patrocínios muito grandes. A Confederação Brasileira de Vôlei tem patrocínio grande. Outras conseguem também, mas podiam conseguir muito mais. E podiam aproveitar muito mais do patrocínio que recebem. Então, eu vejo assim, que a gestão no esporte é um desafio multidisciplinar. Não é apenas dinheiro, recurso. É também um aspecto social importante. Não é apenas um negócio. A sua fusão com outra disciplina, que é o marketing, que também nem sempre é usado profissionalmente. Tem clubes brasileiros que elegem a diretoria e põe lá o diretor de marketing, que é o torcedor mais fervoroso do clube. Pode até morrer abraçado com a bandeira e com a camisa do time. Mas não é a pessoa que tem condições de responder aos desafios
de uma arte, uma disciplina que hoje exige conhecimentos cada vez mais aperfeiçoados, como é o caso do marketing. Então, eu acho que esse desafio nós podemos, aproveitando as Olimpíadas e a Copa, para discutir, debater e superar. Não há por que olharmos para esses eventos apenas com os olhos nas nossas limitações. Elas existem e são importantes, mas acho que é preciso olhar para esses eventos como uma grande oportunidade para o esporte no país, para a valorização não apenas da prática do esporte como direito democrático, como parte da educação, mas do esporte também como uma oportunidade a mais para a economia, para o desenvolvimento do país. Por essa razão, mais uma vez, eu sou muito grato à Universidade 9 de Julho, às senhoras e aos senhores, pelo convite e pela oportunidade de falar sobre esses dois temas. Muito obrigado.